Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai tentar comentar um pouco sobre esse título aí do Flamengo. O Flamengo conquistou o pentacampeonato aí da Copa do Brasil. Vamos dizer assim, atropelou o Atlético Mineiro, né? Teve um certo equilíbrio no jogo, mas de forma geral, se a gente for analisar, foi um atropelo, né? No agregado, o Flamengo venceu por 4-1. Vamos tentar repercutir um pouquinho sobre esse jogo. Tem algumas coisas que eu quero comentar sobre esse jogo, algumas observações para a gente fazer aí dessa grande final aí da Copa do Brasil. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar desse jogo. Foi uma final que tinha uma certa rivalidade, como a gente já discutiu aqui, já coloquei aqui isso em outros vídeos. Existem algumas rivalidades interestaduais que elas às vezes se acentuam em determinado período e se esfriam. Por exemplo, uma rivalidade grande que teve aqui no Brasil na década de 90 entre Palmeiras e Grêmio, principalmente confrontos ali deles na Libertadores, enfim, tinha uma certa rivalidade entre Grêmio e Palmeiras. Isso aí se esfriou um pouco, hoje já não tem essa grande rivalidade mais, né? Mas essa rivalidade aí entre Atlético Mineiro e Flamengo, ela perdura por muitos anos, né? Desde a década de 80 a gente teve uma história lá dos campeonatos brasileiros, né? Que o Flamengo ganhou em cima do Atlético, que a torcida do Atlético desde aquela época reclama que foram muito garfados lá, que o Flamengo ganhou roubado. Teve uma polêmica decisão lá de Libertadores, fase de oitavas de final, se não estou enganado, lá no estádio Serra Dourada, onde o Wright era o juiz, né, um juiz lendário aqui do Brasil também, que ele já foi comentarista na televisão, e expulsou vários jogadores. Então ali foi um jogo muito polêmico. Então essa rivalidade ela vem aí por vários anos aí se arrastando aí e tal, e tivemos aí a oportunidade de ver frente a frente aí esses dois times. Bom, no começo aqui do ano a gente estava falando sobre o Flamengo, eu colocava como o principal time do Brasil, e realmente era, porque tem um elenco mais caro, grandes peças ali no elenco, e se tinha uma expectativa grande de que o Flamengo pudesse conquistar algo grande aí nessa temporada, né? Seja Libertadores, Brasileirão, e acabou que eles conseguiram conquistar, entre aspas, né, vamos dizer assim, apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual, né? Haja vista a quantidade de jogador que tem nesse elenco, foi realmente foi abaixo do que se podia chegar, né? O Flamengo tem um time realmente muito, muito bom, várias peças ali, só que ao longo da temporada eles perderam vários jogadores, né, por lesão, né? Então vou citar aqui alguns aqui que eu estou lembrando agora, mas posso estar esquecendo de outros, né? Então a gente teve o Pedro, atacante, principal centroavante aí do Brasil nessa temporada, que são parte técnica, né? Realmente fez muitos gols, um ótimo atacante. Então ele sofreu uma lesão lá nos treinos com a seleção brasileira. A gente tem também o Vinha, que era um zagueiro lateral, zagueiro ali meio, jogava ali nessa posição ali do campo, que jogou no Palmeiras, jogou na seleção do Uruguaia também. Foi desfalque, né? E também a gente teve o Everton Cebolinha ali, né? Que era um bom atacante também do Flamengo ali como opção. Tem também o De La Cruz, né? Que ultimamente aí também sofreu uma lesão, tá fora. Então, assim, são vários jogadores ali que o Flamengo perdeu ao longo dessa temporada, né? Por lesão. E tem outro detalhe também, né? Eu me arrisco a dizer que se talvez o Tite tivesse no comando ali do Flamengo, a coisa não funcionaria, o Flamengo não ganharia a Copa do Brasil. Foi uma mudança abrupta assim, em relação ao desempenho e o rendimento ali, o Flamengo, quando entrou o Felipe Luiz. Realmente a coisa mudou da água para o vinho e os resultados começaram a aparecer. Então tem todos esses fatores aí de contexto. Então, assim, analisando hoje, eu considero o Flamengo o melhor time do Brasil no papel, né? Assim, mas jogando, não estavam jogando bola. E aí no finalzinho da temporada conseguiram arrumar aí esse treinador que é prata da casa, né, que era jogador do Flamengo, né? Ele passou várias temporadas lá no Atlético de Madrid, né?
Então, assim, é um cara muito experiente ali, né, em relação como jogador, né, foi um jogador muito experiente que terminou sua carreira no Flamengo e está iniciando a carreira de treinador, né, mas sempre foi um cara que se destacava muito por ter ali aquela visão de jogo ali, assim, bem interessante. Tem um vídeo que viralizou muito, assim, uma época, que foi quando ele foi entrevistado pelo Cajuru, né? Eu acho que o Cajuru hoje ele é senador da República. O Cajuru, na época, era repórter, se eu não me engano, da TNT Esportes, e aí ele foi lá entrevistar lá na Espanha o Filipe Luís, que no contexto o Santos iria enfrentar o Barcelona, né? Na decisão lá de Mundial da FIFA, né? O Santos havia conquistado aqui a Libertadores. Deve ter sido 2012, 2013 ali, mais ou menos esse tempo aí. E daí o Filipe Luís, na afirmação dele ali, ele falava, não, o time do Santos tem que jogar fechadinho, porque se for para cima vai tomar muitos gols. E aí o repórter questionou, ele falou, não, o Muricy, que era o técnico do Santos na época, disse que vai com tudo para cima. Ele falou, se for com tudo para cima vão levar vários gols. E dito e feito, né, foi o que aconteceu ali. Então sempre foi um cara que tinha essa visão muito especial, assim, muito interessante em relação ao futebol, né? Bom, e aí falando do Atlético Mineiro, assim, foi uma equipe que cresceu ali no final da temporada, rendeu muito pouco também, né? Se a gente for pensar no potencial que tem, o técnico Milito ali pegou o time ali no início da temporada, mas já estava ali meio que com o carro andando, né? Vamos dizer, ele não fez uma pré-temporada com o Atlético. E aí no finalzinho conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e da Libertadores, o time conseguiu jogar. E falando especificamente desse confronto aí com o Flamengo, eu acho que o Flamengo foi superior nos dois jogos, né? No jogo de ida no Maracanã, o Flamengo amassou, realmente fez uma grande partida, fez 3-0 e no finalzinho lá o Allan Kardec conseguiu diminuir. O Allan Kardec, que nesse jogo de domingo, né, nessa final em Belo Horizonte, ele foi vilão, né? Lá no Rio de Janeiro ele foi herói, conseguiu fazer o golzinho no final, o que acendeu ali a esperança, né? Tinha uma esperança ainda de que o Atlético pudesse, né, virar essa partida ali com aquele golzinho, porque aí já a diferença diminuía para 2. Mas lá em Belo Horizonte ele foi realmente o vilão ali da partida, porque depois ali que ele perdeu um gol debaixo da trave ali, no contra-ataque o Flamengo conseguiu fazer o 1-0 ali, né? Bom, e aí, falando lá de Belo Horizonte, assim, o contexto foi um contexto bem conturbado do jogo, né? Muita confusão, muita briga antes do jogo, isso já ali nos arredores, né, do estádio, ali a gente já estava vendo que estava tendo ali alguns pontos de confusão, quanto entrou a torcida também, muita confusão. Quer dizer, realmente é um clássico que envolve uma certa rivalidade, né? Tem uma grande rivalidade ali entre Atlético e Flamengo, né? Então, assim, os ânimos ali, com certeza, dos torcedores estavam exaltados, né? Talvez se fosse uma final ali de dois times que não tivessem tanto esse embate ali, talvez a situação seria mais tranquila, né? E o que não foi. E aí no jogo, né, a gente comentando agora, partindo para a gente falar do jogo, o Atlético teve uma posse de bola muito maior, assim, mas aquilo não refletiu em chances reais de gol, né? O primeiro tempo ali foi todo do Atlético, muito em cima ali do Flamengo, mas se a gente for ver as melhores oportunidades, quem teve foi o Flamengo, e foi uma grande atuação do goleiro lá do Atlético, né? O Everson, que eu acho que é até interessante pensar nele para a seleção brasileira, talvez assim, é difícil, né, você aqui no Brasil, você colocar caras, a seleção brasileira não consegue meio que quebrar ali com o grupo que já está meio que formado. A gente tem um exemplo aí, né, só abrindo um parênteses aqui, do Danilo, né, que está ali de titular da seleção brasileira há muito tempo e capitão, né, mas é um cara que não está jogando bem no clube dele, há muito tempo o cara não vem desempenhando bem, só que o Dorival não tira o cara do time, né, e a gente viu isso acontecer lá na seleção francesa, né, o Deschamps tirou o Mbappé, que era o capitão, né, então o cara vinha
naquela posição de liderança, de grupo ali e tudo mais, e o cara não pensou duas vezes antes de tirar o Mbappé por uma escolha. A gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu, né? Talvez seja uma escolha técnica, enfim, não se sabe bem o porquê que ele tirou o Mbappé, mas de fato o cara tirou. E aqui no Brasil a gente tem um pouco engessado em relação a isso, né? Então, a gente tem aí esses goleiros aí que estão aí, o Alisson ficou muito tempo de titular, agora ele saiu por causa de lesão. Aí tem o Ederson, né, que é o goleiro lá do Manchester City, que tem jogado de titular. E aí tem o goleiro do Palmeiras e o Bento, né, que é do Al Nassr, né, se eu não me engano, joga na Arábia Saudita. 3 bons goleiros, mas assim, hoje, pelo o que jogou nesse jogo lá, o Everson, né, do Atlético Mineiro, ele tá jogando mais que o goleiro do Palmeiras lá, né? Enfim, só um parêntese. Mas aí, voltando para o nosso jogo aqui, para as vacas frias aqui, o jogo, a final envolvendo Atlético e Flamengo. No primeiro tempo ali, o Atlético sufocando o Flamengo, né, tentando ali de qualquer jeito. Mas no contra-ataque, quem vinha ali com mais chances, as chances mais claras, logo lá no primeiro tempo, já foram do Flamengo. Bom, quando virou para o segundo tempo, a gente teve um Atlético que foi realmente com tudo para cima do Flamengo ali. E aí teve uma mexida muito importante ali do Felipe Luiz, ali, que já marcou ali, já colocou a sua marca ali, né? Vamos dizer assim. Ele tirou o Gabigol não estava bem no jogo, e colocou o Bruno Henrique. Quando ele colocou o Bruno Henrique, a coisa mudou de figura totalmente, porque o Gabigol estava lá mal no jogo, apesar dele ter feito um grande jogo lá no Rio de Janeiro. Nesse jogo lá em Belo Horizonte, o cara não conseguia ganhar uma dividida, não finalizava, não estava tendo uma boa atuação. E aí o jogo ficou aberto, porque o Bruno Henrique toda hora estava aparecendo cara a cara. Então, assim, as oportunidades maiores estavam sendo do Flamengo. E se não fosse ali o Everson ali fazendo uma grande atuação, seria realmente algo trágico. Acho que o Atlético levaria ali uns 4, 5 ali, com certeza, porque foram várias chances assim, cara a cara ali, que ele realmente cresceu e fez grandes defesas ali. Então o jogo ficou assim, complicado para o Atlético, porque teve que ir para cima e no contra-ataque estava muito perigoso ali com o Bruno Henrique. Até que teve esse fatídico lance aí, que eu já relatei aqui do Allan Kardec, que perdeu o gol, e no contra-ataque, acho que é o Plato, que chama o jogador, né, se não me engano o nome dele, fez um golaço ali, né, no contra-ataque, com um passe incrível do Bruno Henrique, e aí ficou assim, definido ali o jogo, já não tinha mais como o Atlético virar aquele jogo. Aí foi uma confusão muito grande também da torcida, que começou ali meio que invadir o campo, né? Então isso também acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Essa situação a gente vê que ela é muito controversa, polêmica, mas se a gente for ver ao rigor da lei, deveria ser algo tratado como muito simples, né? O que pode, o que não pode. Se a pessoa cometeu algum tipo de crime, fez alguma irregularidade, ela tem que ser punida, né? Simples assim. No entanto, a gente vê que existe uma relação ali, que a gente não entende muito bem como que funciona entre os clubes e a torcida organizada, porque se a gente for pensar assim, os torcedores, não existe torcida organizada, né? Eu acho que não deve ser bem por aí, né? Deve separar o joio do trigo. Mas citando o exemplo ali de Belo Horizonte, por exemplo, que eu vejo muitos torcedores, principalmente de Cruzeiro e Atlético, se referindo quando a gente para pensar em relação ao América, né? Então a gente vai lá nos jogos do América, às vezes um jogo do América que está muito cheio tem 2.000 torcedores, 3.000 torcedores, né? Bom, é claro que tem jogo do América que está mais cheio que isso, mas eu digo na média ali, né? No geral ali, ao longo da temporada. E aí os torcedores do Cruzeiro e Atlético sempre, né, criticam isso, né? A América não tem torcida e tal. Bom, o que eu quero trazer é o elemento seguinte: se a gente não tivesse torcidas organizadas tanto em Cruzeiro e Atlético, será que o público deles seria muito mais massivo do que é a torcida do América? Porque ali no América realmente quem vai no campo é um torcedor orgânico, né? Quem realmente torce pelo clube e que tem interesse ali de ver. E no frigir dos ovos são poucas pessoas, porque no geral as pessoas estão trabalhando, elas têm outras coisas a fazer e às vezes não tem tempo de ir ali no estádio, né?
dadas as condições aí, né, de vida que a gente tem aí, às vezes a pessoa que tem compromisso profissional ali, não dá para ela ir no estádio todo jogo. Só que o que acontece historicamente, não estou afirmando que está acontecendo isso esse ano, porque eu não tenho essas informações, não tenho provas sobre isso, mas eu digo que historicamente acontece, é que os clubes, eles dão ingressos, né, para as torcidas organizadas. Então, daquela carga de ingressos, sei lá, 5 mil, 10 mil, alguma porcentagem de ingressos é destinado à torcida organizada. Isso é histórico, isso sempre aconteceu, eu acho que talvez vá continuar acontecendo por muitos anos, porque a organizada tem o seu papel ali, né, no clube. Então, às vezes, ali o cara quer dar o ingresso para a organizada para parecer que o estádio está cheio, para apoiar ali o clube, porque o torcedor comum, às vezes, não vai ficar lá pulando o jogo todo, né? Enfim, existe esse tipo de coisa. E tem uma outra relação também, que eu acho que no contexto das SAFs talvez seja um pouco diferente, né? Mas no contexto das associações, quando os clubes eram associações, o presidente atual lá do clube, ele costumava dar ingressos para a organizada e a organizada apoiava a gestão dele, né? Ia contra os opositores deles. Então, assim, é uma relação meio que promíscua ali que tem entre os clubes e as organizadas, né? E o que aconteceu lá depois desse quebra-quebra, né? Muita confusão, muita bomba, né? Foi impressionante o tanto de bomba que os caras jogaram ali dentro do campo, né? Tanto de bomba que explodiu. Sendo que lá no estádio do Atlético é um estádio que diz que é muito tecnológico, que tem reconhecimento facial, que tem uma série de mecanismos de segurança. E na hora do vamos ver mesmo, foi uma confusão generalizada, muito perigoso, né, para quem está perto, que não tem nada com isso, né, quem não é de organizada, às vezes um cara que está trabalhando, né, como eu vi na imagem, jornalistas, né, o fotógrafo ali deitado no chão por causa de bomba, né. Então, assim, é uma situação complexa, que na minha opinião deveria ser muito simples, esses torcedores que estão envolvidos disso, serem simplesmente banidos ali de entrar no estádio. E acabou a conversa, né? Não tem mais papo em relação a isso. Bom, e para finalizar aqui o vídeo, ainda a gente teve mais uma polêmica ali relacionada a esse jogo, que foi a fala do Gabigol, né? O Gabigol, antes lá de embarcar para Belo Horizonte, né? Parece que ele fez um post no X, né? no Twitter, e colocou The Last Dance, né? Fazendo referência àquela série que tem no Netflix do Michael Jordan, né, falando colocando como se fosse a última apresentação dele no Flamengo, meio que dando a entender dessa maneira. E aí, depois do jogo, meio que alguns repórteres ali do Sport TV perguntaram para ele, ele falou que realmente ia sair, e depois o GE também deu a informação de que o Gabigol fechou com o Cruzeiro, né, o que gerou uma certa crítica ali ao vice-presidente do Flamengo, por parte da torcida, pela forma como que tratou o Gabigol, e também da imprensa em relação ao Gabigol, por não ter... pela forma como que ele colocou isso, né? Há muito tempo ele não tem jogado, foi um contrato muito alto, né, que ele fez com o Flamengo desembolsou muito dinheiro aí nesse contrato com o Gabigol e de fato ele não rendeu muito. E ainda o que circula é que tanto o Flamengo como o Palmeiras, né, que eram possíveis destinos para ele, não pagaram aquilo que ele queria na renovação e o Cruzeiro teria pagado, né? Então eu acho que o Cruzeiro fez uma oferta maior do que Flamengo e Palmeiras, então parece que o destino dele vai ser o Cruzeiro. Então foi uma fala ali meio polêmica dele também, né, em relação ao momento ali do clube, né, de estar conquistando o título, né, e o cara meio que puxar a atenção para ele, né, então isso soou de forma um pouco egocêntrica ali do Gabigol. É um grande jogador, mas tem muito tempo que não joga um bom futebol. Bom, então de forma geral o Flamengo conquistou esse título, muita gente minimizando esse título, falando que é título de consolação. Eu acho que isso é completamente equivocado. A Copa do Brasil hoje é um torneio muito disputado, tem muito valor, tanto financeiro quanto esportivo, porque já garante lá a vaga direto na Libertadores, né? Então o Flamengo já está classificado ali para a Libertadores 2025.
E foi uma afirmação ali para esse elenco, né? Seria muito duro para esse elenco passar aí essa temporada inteira sem ganhar título nenhum. Bom, então essas aí foram minhas impressões sobre esse jogo. Deixa aqui nos comentários aí, coloque aí sua opinião sobre essa conquista do Flamengo aí, sobre a atuação do Felipe Luiz, do Gabigol, dessa confusão aí de torcida. Deixa aí seus comentários aí. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.